Salve, galera! Mais um GS Pod Multistúdios do empreendedorismo. Hoje a gente está aqui com o meu amigo Flávio Costa, da Fuel, e o nosso ator Jorge Pontual. Jorge já é parceiro nosso aqui do podcast também, participa de vários programas, trocando ideia, amadurecendo alguns assuntos muito voltados para o empreendedorismo, para o varejo, né? E hoje a gente teve aqui a grata presença, né? Eu convidei o Flávio e ele prontamente atendeu com a Fuel, que é uma marca que ele vai falar melhor do que eu, mas é uma marca de óculos que todo mundo gosta, todo mundo veste a Fuel. Então, Flávio, para começar, você, né, que as pessoas, algumas sabem, outras não, veio do mundo jurídico, né, de advogado, chegou a trabalhar no STF. Que isso! E do STF diretamente para o empreendedorismo. Que desafio foi esse, Flávio? Então, se você puder começar falando um pouquinho da sua história, para depois a gente entra na Fuel. Obrigado pela presença aí. Tudo bem, André? Tudo bem, Jorge? Opa. Obrigado aí pelo convite, André. Para mim é um prazer, uma honra poder estar participando aqui com você, né? Eu que tenho uma experiência aí de quase 30 anos aí do mercado de franchise. Então, quando você fez o convite, a gente não pensou duas vezes e está podendo estar aqui compartilhando um pouquinho da história da Fuel, falando um pouquinho do nosso mercado de varejo ao lado de pessoas que têm um vasto conhecimento aí na área, né? Como você falou, André, eu comecei na área jurídica, né? Me formei em advogado em 1999. Eita! Depois disso, fiz a Escola da Magistratura no Rio de Janeiro, a Emerge. Passei 2 anos e meio lá estudando e depois surgiu uma oportunidade para ir para o Supremo. Fiquei no Supremo durante 3 anos, fui assessor da presidência do Supremo, na época era o ministro Marco Aurélio. E depois surgiu uma oportunidade para retornar para o Rio de Janeiro para trabalhar como gerente jurídico de uma fábrica de cigarro. Meu sonho na época era buscar a carreira da magistratura, né? Mas aí você acaba entrando naquele dia a dia ali operacional e você começa a crescer dentro da sua área ali, quando eu voltei para o Rio de Janeiro e atuar no mercado jurídico como advogado em si. E aí fica difícil realmente você conciliar, né? Você crescendo profissionalmente, crescendo financeiramente, e a dedicação que demanda um concurso da magistratura, aquele sonho acabou ficando de lado e fui seguir a área jurídica e montei o escritório próprio em 2009, fui seguir carreira solo com o escritório e sempre gostei muito dessa área de empreender, né? Não só dentro do escritório, e a gente advogava principalmente na área tributária, só lidava com empresas, e acabei me envolvendo, André, nesse período aí de advocacia, acabei me tornando sócio de várias empresas, de vários negócios. Estava comentando com você, né? Uma das apoiadoras aqui do podcast, que é a NaiMove, era cliente lá do escritório, fui sócio deles num projeto bem legal, onde a gente atendia a Rede Globo, com a parte de locação de equipamentos. Então, acabei me envolvendo em vários outros negócios, até surgir a FUA em 2000, entrei na FUA em 2015, né? Entrei na FUA, a FUA foi fundada em 2013 e eu ingressei na FUA em 2015 como franqueado no primeiro momento, né? Porque a FUA, a composição societária da FUA, são 2 sócios. É o Miguel Zabotins, que é o fundador, e o Daniel Radayan, que vem da escola do Rio Brasa, é sócio do Rio Brasa. Eu já advogava na época para o Rio Brasa também, foi quando surgiu o primeiro convite. Então, no primeiro momento, eu entrei como franqueado e logo depois de 6 meses surgiu a oportunidade de adquirir um percentual lá, uma participação societária, e acabei me tornando sócio. E como surgiu na cabeça, eu acho que do Miguel, né? O Miguel é que foi o grande criador da Fuel. Como é que foi esse surgimento, essa ideia dele de vir para esse segmento? O pai dele já trabalhava também um pouco com a parte de óculos, né? E o Miguel acabou seguindo carreira solo, junto com a irmã dele e o cunhado dele, que também já trabalhavam com óculos. O Miguel acabou incorporando, e o Miguel, como é uma pessoa de extremamente bom gosto nessa área de design, desenvolvimento de produto, ele começou a dar uma roupagem totalmente diferenciada para a Fuel em si, né? A gente, quando para ver o primeiro quiosque lá em 2013 e compara com agora, a gente chega a tomar até um susto, né? Como as coisas evoluem, né? Mas você está falando aí do quiosque. Eu queria que você me falasse com a gente um pouquinho dos diferenciais que a Fuel tem, porque esse teu mercado é extremamente competitivo, como a quase maioria de todo o segmento de varejo. Mas, especificamente, o de óculos, né, é muito competitivo. E eu vejo, desde o primeiro quiosque, mesmo você falando, poxa, que olha aquele primeiro quiosque que viu hoje,
mas naquela época vocês já se diferenciavam com o estilo, por exemplo, arquitetônico do quiosque. Eu sei que vocês contrataram um grande escritório de arquitetura para fazer o projeto, com muita preocupação com relação a isso. E quais outros diferenciais, Flávio, que você poderia falar conosco que faz a Fuel estar, no momento como ela está, crescendo, realmente se diferenciando desse mercado óptico? André, acho que é mais realmente a parte de produtos, né? Eu acho que você conseguiu unir o que a gente fala muito de a gente ter ser democraticamente fashion, né? Tentar tornar o luxo acessível. Você fazer produtos diferenciados, com qualidade, com uma estética e com preço acessível aos padrões brasileiros, acho que esse é um grande diferencial. E está sempre buscando inovação, visitando as principais feiras do mundo, buscando coisas novas, né? Eu acho que esse é um grande diferencial. Hoje, dentro do nosso mercado, a gente encontra muito, às vezes, concorrentes locais, né? Mas, a nível nacional, são poucas marcas realmente que conseguem ter uma abrangência do ponto de vista nacional. Agora, locais você sempre tem, às vezes, um concorrente no nosso setor, em cidades menores, mas que elas são bem localizadas só ali naquela região demográfica, né? Agora, a nível Brasil, hoje são poucos que conseguem permanecer aí ao longo nesse nosso varejo, né, que não tem regra, né? É uma frase que eu gosto de citar muito, né, do José Isaac Pérez, que ele gosta de falar que a regra do varejo é que o varejo não tem regra. É exatamente isso. E aí, quando a gente fala um pouquinho dessa questão de inovação, né, que vocês realmente se destacam, como você bem falou, com design, etc., como é que vocês pensam, né, em função das necessidades do mercado brasileiro? Porque não é só o fashion, né? Vocês hoje já partiram para a ótica, partiram para outros modelos de negócio e todos, vamos dizer assim, fashion. Como é que vocês foram fazendo essa transição até chegar hoje em uma loja que acredito eu que o carro-chefe seja até a parte de ótica e não do óculos de estilo, de óculos escuros? Estou errado ou é mais ou menos isso? O nosso projeto ótica ele começou em 2020, né? Nós inauguramos a primeira ótica em 2020, né? Ali saindo de pandemia, né? E na época foi até um grande desafio interno nosso. Qual caminho a gente iria seguir, né? A gente seguiria no projeto ótico exclusivamente com a marca Fuel ou trabalharíamos também com multimarca, né? E para minimizar um pouco o risco, a gente optou por trabalhar também com multimarca. E para a gente tem sido um casamento perfeito, porque a gente trabalha com Ray-Ban, Prada, as principais marcas do mercado, mas realmente o carro-chefe de venda dentro da loja, a Fuel, é o Fuel. É claro que você vender um Fuel de R$ 500 e vender um Prada de R$ 2.000 e poucos, na composição ali do teu faturamento ajuda. Mas a nível de quantidade de peças, de volume, o Fuel é disparado o produto mais vendido dentro da loja. E a gente sempre buscando essa pegada fashion, sabe, o André? As óticas elas têm muito um perfil tradicional, né? Aquela luz branca, tipo farmácia, aquele atendimento muito formal. E a gente tentando buscar um ambiente a nível de arquitetura, de design, com neon na loja. Cada loja tem uma letra ali com o nome de uma música. Algumas coisas bem diferenciadas, planta, nessa harmonização, para diferenciar um pouco desse projeto de ótica. No início foi um desafio, porque as pessoas não reconheciam a Fuel como ótica, mas ao longo desses anos, agora a gente está preparado, está testado, as lojas estão com uma performance muito boa. O que a gente fez também nesse projeto? A gente trouxe pessoas que operavam com a gente no quiosque para compor o time da ótica. Então, hoje, dentro da ótica, a gente tem os técnicos, a maioria formados pelo SENAC, e temos vendedores que a gente aproveita, os que se destacam nos quiosques para a ótica. Por quê? A gente tenta dar uma equilibrada, fugir um pouco daquele atendimento 100% muito formal de ótica, né? Você chegava nas óticas antigas, a pessoa fica sentada atrás da mesa, o cliente está ali na vitrine, ele sentado, e já o vendedor de quiosque, não, é aquela energia, aquele sorriso, ele te aborda ali, começa a bater um papo. Então, a gente tentou dar um equilíbrio, né, nesse atendimento técnico formal com essa energia do vendedor de quiosque, né? E falando de expansão, né? Falando de modelos de negócio, eu queria que você
falasse para a gente um pouquinho que a Fuel começou como quiosque, né? E hoje você já falou, partiu para ótica, etc. Falasse um pouquinho quais são os modelos de negócio que vocês apresentam hoje e como vocês estão fazendo a expansão de vocês. Loja própria, franquia, multimarca, enfim. Dá essa... Hoje nosso principal modelo continua sendo o quiosque. E nesse ano agora de 2025 a gente vai trabalhar bem forte a questão da expansão de ótica. Agora no mês de abril a gente vai estar participando da Biótica, que é a maior feira do setor óptico. A gente participou ano passado, um stand bem legal de 110 metros, e agora estamos indo com um stand maior ainda, com 160 metros, para levar esse projeto também de franquia para a ótica. E a ideia é trabalhar sempre esses dois polos, não só o quiosque, como a ótica. E a nossa expansão acaba sendo um pouco orgânica, sabe, André? Franqueado dentro da rede, né, que acaba sendo uma expansão. Hoje a gente ainda não tem uma política comercial bem ativa do ponto de vista de investimento em captação de leads, né? A gente tem um investimento, mas é um investimento que não é muito alto e vem acontecendo meio que de forma orgânica. Esse ano a gente quer realmente dar um foco na parte de ótica para poder colocar esse projeto na rua, né? Começamos a desenvolver também um projeto muito legal, Jorge, na área dos aeroportos. Pô, que bacana. Hoje a gente tem operação, já tem há bastante tempo no Galeão. Há 2 anos a gente tem 3 operações. No Galeão já vi. A gente tem no Santos Dumont também, tem 2 operações dentro do Santos Dumont. E uma no Bossa Nova, ali, que é no anexo, ali quando você sai. Inauguramos em Guarulhos um quiosque ano passado. Inauguramos agora em fevereiro uma loja em Guarulhos, no Embarque Internacional, que é um novo modelo também que a gente está lançando, falando aí de modelos de negócio, que é uma loja que só trabalha com solar, não trabalha com lente. Puta, que legal. Dentro ali do Embarque Internacional de Guarulhos. Depois eu vou mandar um material para vocês. Pô, já ficou bem deve legal. ser uma loucura essa questão de muita gente deve viajar na hora que está viajando. Puta, esqueci o meu óculos. E aí... Agora, uma coisa interessante que eu queria perguntar para você é porque muita gente deve ter dúvidas em relação, fala, pô, vem cá, essa loja aí, pô, em relação à qualidade das lentes, a qualidade do produto. Então, assim, acho legal você falar, porque isso é bom para que as pessoas entendam que vocês não estão fazendo uma coisa, é tudo programado, tem todo um estudo e as lentes são muito bacanas, enfim. Fala um pouco sobre isso. Sim. Hoje, falando a nível de qualidade de produto, né? Hoje a nossa garantia para a marca própria, a nível de armação, a gente dá 1 ano de garantia. Um tratamento diferencial que a gente também dá para os clientes, que a gente chama período de adaptação. Então, por exemplo, se você for algum ponto de venda full, você compra um produto, se em 15 dias você não se adaptou, você quiser levar no ponto de venda, você consegue trocar aquele produto. E a parte toda de lente... Que legal, né? Às vezes a pessoa ali na emoção experimenta o óculos, mas aí chega em casa com calma, não gostou. Não era bem isso. Não era bem isso, e a gente tem essa... Mostra para a mulher... A mulher não gosta. A mulher não gosta. A gente tem essa flexibilidade aí comercial. E toda a parte de lente, hoje a gente trabalha com os principais laboratórios, né? Que é a Zeiss, a Varilux, a Honda Stock, que é uma grande parceira nossa também nos pontos de venda. Então, hoje, a gente está com um projeto novo também, estamos terminando agora de montar uma fábrica para produzir uma parte dos nossos óculos no Brasil, uma produção totalmente artesanal. Pô, que legal. E esses óculos são todos com lentes Zeiss. Então, a gente tenta realmente criar esse equilíbrio, sabe, Jorge? De um custo-benefício, mas não deixando de lado a qualidade. Porque produto sem qualidade a gente sabe que acaba se tornando um problema lá na frente e deprecia a sua marca, né? Você falou que esse ano você vai participar dessa feira de ótica, né? Com um stand de 160 metros. Além dela, você participa da ABF Rio e ABF São Paulo, você está? Já nós participamos, esse ano não. E sempre, Jorge, é um dos stands que concorre a prêmio exatamente pela inovação, pelo design e por aí vai. A tua expectativa esse ano é de participar também da ABF Rio? ABF Rio, sim, já renovamos o contrato. São Paulo, como fica muito próxima essa feira da biótica com a da ABF, a gente optou só por participar da ABF Rio. Mas bem lembrado, quando a gente participou no último ano em São Paulo, a gente ganhou o prêmio. Ganhou o prêmio. Do stand mais... Eles chamam até médio porte, até 100 metros quadrados. O nosso tinha 90. Quantos franqueados você tem? Hoje são 26 franqueados na rede, são 73 operações.
E agora, esse ano para a gente começou de forma muito positiva, né? Normalmente, quando você pega ali janeiro e fevereiro, a nível de abertura de lojas, é um período que o pessoal ali está voltando das férias, aí vem carnaval, o mercado ainda fica um pouco retraído. Mas esse ano a gente começou bem a nível de inaugurações, né? Inauguramos essa operação em Guarulhos. Estamos inaugurando agora 3 operações em Congonhas, agora em abril. E uma coisa interessante também para as pessoas que estão vendo o podcast é a curiosidade, né? Ainda mais depois da pandemia e também de tudo que aconteceu na pandemia, né? Que muita gente teve que mudar de profissão, enfim. Então, as pessoas estão buscando muito o franchise, né? Então, você pode falar assim, para as pessoas terem ideia de quanto seria para ser um franqueado, quanto se gastaria para montar uma loja? Sim. Hoje, Jorge, o projeto inicial de quiosque, o investimento está em torno de R$120 mil. Esses R$120 mil está incluso o quê? Toda a parte de mobiliário, taxa de franquia, e um enxoval inicial e os equipamentos necessários para inaugurar. Né? É bem acessível. A loja, a gente trabalha com uma variante ali a nível de metro quadrado, porque acaba que a loja depende de uma série de outros fatores. Né? Às vezes você tem que fazer um investimento numa luva, numa CDU no shopping. Às vezes você pega uma loja que já está pronta com ar-condicionado, às vezes não está. E tudo isso acaba impactando muito no custo. Né? Você, quando vai para uma loja de rua, às vezes a flexibilidade, o investimento é menor porque não tem tanto grau de exigência. Né? Mas, por exemplo, a gente está inaugurando agora uma ótica também, abriu no Nova América. É projeto de ar-condicionado, é projeto de incêndio, é projeto de arquitetura. E cada projeto, você começa a somar, tem um custo. Né? É complicado. Flávio, setor óptico brasileiro. A gente sabe que a ótica, né, o óculos de sol, o óculos, está crescendo. Por quê? Se a gente pegar algumas pesquisas, existe uma tendência forte hoje de culto ao corpo, beleza, saúde, e as pessoas estão se preocupando mais, colocando um acessório mais bonito, querendo ter mais de um tipo de óculos. Né? A gente, às vezes, compra um modelo e depois, não, poxa, eu vou comprar um outro modelo e tal. Como é que você está vendo esse setor óptico aqui no Brasil e a expectativa de crescimento do seu negócio para esse ano? O mercado óptico, e são dados da biótica, da própria biótica, é um mercado que cresce exponencialmente, sabe, André? Eu acho que até por uma questão cultural hoje nossa, né, as crianças cada vez mais jovens, né, mais novas, utilizando celular, iPad, começam a utilizar óculos, necessidade de usar óculos mais cedo, né? E a população também envelhecendo de forma... Estão demorando mais, né? A longevidade aumentou bastante. Exatamente. Né? Então, acaba que o mercado ele tem uma capilaridade muito, muito extensa, né? O mercado óptico, né? Então, ele vem crescendo bastante. E isso, hoje, dentro do nosso negócio, acaba sendo bem positivo, né? Porque, como a gente se posiciona nessa forma democrática, a gente, por exemplo, não atende só nas óticas as pessoas com mais idade, que normalmente agregam uma lente de um valor maior, porque são lentes com uma dioptria maior, né, uma multifocal, que é uma lente mais cara. A gente atende todos os públicos, independente da idade. A gente não tem um trabalho direcionado, por exemplo, essas óticas tradicionais, mais para as pessoas idosas, por essa questão de agregar valor. A gente trabalha com toda a faixa etária dentro do nosso projeto. Né? Bacana. A gente convidou o Jorge também para participar, porque nós estamos num projeto juntos, que é um curso digital de empreendedorismo no varejo, onde cada artista, né, participa de um módulo. E o módulo que eu fiz o desafio para o Jorge foi com relação à negociação. E negociação está inserido em qualquer tipo de negócio. A gente já acorda negociando e dorme negociando. Em casa, com o filho, com a mulher, né, com colega de trabalho, com o patrão. A gente negocia o dia inteiro. Mas só que a gente, para negociar, existem algumas dicas, alguns preparativos que a gente pode fazer antes de ir a campo para uma mesa de negociação. E foi esse bate-papo que o Jorge teve comigo, né, com a gente lá no curso. Queria que o Jorge falasse um pouquinho dessa preparação antes de sentar numa mesa de negociação, para depois eu provocar o Flávio com relação às negociações que a FUEL faz, que eu acho que são muito bem direcionadas e definidas. O que acontece? Eu sempre procurei, enquanto ator,
Comecei em 91, então são 34 anos já de profissão. Eu sempre procurei ter alguma coisa paralela, porque até na hora de eu negociar, vou negociar com muito mais propriedade, né? E com menos fragilidade. Então, eu sempre gostei de ter alguma coisa. Então, eu tive um clube em São Paulo, eu tive restaurante, eu tive diversas coisas, enfim, no decorrer. E aí, lógico, a gente vai aprendendo muito como é que a gente pode melhorar a negociação. No meu caso, eu tiro também... às vezes, quando eu fiz o Direito de Nascer com o Talma, ele saiu da Globo, ele pegou uma produtora, a gente vendeu para o SBT. E foi uma novela já que tinha sido um grande sucesso, eu fiz o protagonista da novela. E eu me deparei com uma coisa complicada, porque assim, eram 40 cenas por dia, e na época o Talma estava com diabetes, então a gente começava a gravar muito tarde, eu chegava muito tarde no hotel e eu tinha que estudar para o dia seguinte, porque eu tinha... Ou então acordar de manhã bem cedo para estudar as outras 40 cenas. Então, para mim, eu comecei a notar algumas coisas que foram muito substanciais, que foi em relação à comida, por exemplo. Quando eu comia alguma coisa mais pesada, eu tinha muito mais dificuldade de fazer as cenas, de ter a melhor memória. Então, eu fui buscando, eu sempre fui muito de saúde, até porque isso aí depois eu falo, mas eu tenho 3 tios que são grandes mestres de jiu-jitsu, e aí, desde pequeno. Então, assim, aí eu comecei a ver que quando eu tinha muita cena para fazer, eu comia só ovo, que eu acho que ovo é uma coisa muito bacana, né? A gordura para o cérebro, tudo, ou ia em jejum, porque eu ficava muito mais presente, com muito mais foco. Isso me ajudava muito. Então, a gente está falando de negociação, e negociação passa por uma determinada... muitas coisas para você realmente na hora da negociação. Né? Não adianta eu fazer também tudo isso, chegar e não ser empático com a pessoa que eu estou fazendo a negociação. Então, assim, você tentar deixar a pessoa dar a primeira oferta. Então, são certas coisas que, logicamente, o André é um craque nisso, você também é um craque nisso, e a gente vai aprendendo, só que realmente a alimentação e até o você na hora de se vestir, o dress code também é muito importante, né? Você vai numa primeira reunião numa pessoa que você não conhece, você tem que mostrar que você, né, tem uma diferencial. Eu tenho até um amigo meu que é ator também, que ele era muito malandro, ele comprava uns carros assim que às vezes ele nem podia pagar, mas ele na hora de fazer a negociação ele falou, não, eu passo aí para te buscar. E o diretor que ele ia buscar não tinha nem o carro que ele tinha. Ou seja, quando vê o carro que ele tem, como é que ele vai falar, um valor? Então, você vê que negociação é um conjunto de coisas que você vai... E é isso, né, cara? Eu acho que, primeiro, como a gente sempre fala das artes marciais, né? Que você, primeiro, honestidade, né, cara? É caráter, né? Você, um objetivo claro... Você tem que demonstrar ali na negociação que você está aberto, mas, ao mesmo tempo, você sabe o que você está fazendo. Então, o bacana é isso. Eu estou muito feliz de estar participando desse projeto, porque o André é um cara de, sei lá, não sei quantos anos, né, de multiplan, de tudo, e um cara que sabe fazer as coisas acontecerem. E é muito bacana, porque assim, eu acho que a gente está num momento do país que a gente tem poucos exemplos positivos. Então, assim, quando a gente vê um cara como o André, um cara como você, tendo esse sucesso dessa forma muito bacana, isso é muito legal, isso que as pessoas têm que ver, né? Isso que as pessoas têm que ir atrás, não da coisa fácil. Tudo na vida requer esforço, dedicação e objetivo. Então, assim, hoje o Brasil está muito complicado nesse sentido, né? As pessoas estão querendo fazer qualquer coisa, mas sempre trabalhando o menos possível. Então, eu acho que é um papo bacana porque é para mostrar o quanto você, se esforçando, você pode chegar onde você quiser. Entendeu? Então, assim, a gente tem vários exemplos. E um exemplo bacana também teu, que você estava num lado que você era completamente diferente,
E aí hoje você tem certeza que você está fazendo uma coisa que você gosta muito mais, né? Então isso aí fica aí para um exemplo e falar um pouquinho dessa coisa da negociação que a gente vai dar no curso. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, sabe, Jorge? Empatia. Eu acho que na negociação você tem que começar a já ter uma empatia com a pessoa que está sentada ali com você na mesa. Você criar um relacionamento, criar relações ali, conexões, né? Que eu acho que a própria negociação ela começa a fluir de uma forma mais leve, sabe? Você levar para esse lado da... Não, e você vê, nítida, mais uma vez eu vou comparar com a atuação. Quando eu vou fazer uma cena com um outro ator, eu já tive várias situações de você fazer uma cena com outro ator que o cara quer ganhar a cena. Só que o ganhar cena, ele não está ganhando nada com isso, porque a cena só vai ficar boa se os dois estiverem bem. Então é mais ou menos isso. A negociação é você ter a empatia com o outro e jogar com o outro, que você jogando com o outro, a cena vai ser muito melhor do que só propriamente o outro jogar. Muitas pessoas acham, né, que a negociação, o lado de lá é inimigo. Né? É aquela relação, né, que às vezes a gente compara muito e fala muito, relação shopping center lojista, franqueador franqueado. Muitas pessoas têm aquela imagem que o franqueado é seu inimigo, ou o franqueado encara aquele negócio como se o franqueador quisesse só se dar bem em cima dele, né, dele franqueado. E isso, quando você começou a falar de empatia, eu acho que, na verdade, até esse livro que eu escrevi em 2022, e a gente está vindo para o curso, ali a gente coloca algumas coisas que, na verdade, a gente não precisava nem falar, mas muitas pessoas a gente não vê fazendo essa prática, que é a humildade, o respeito, né? A disciplina, o foco, a lealdade. Você, para negociar, você não precisa agir incorretamente, enganar o outro, vender uma história que não é a real, né? Colocar ainda mais numa relação de franquia que você tem, e você sabe muito bem disso, Flávio é diretor da ABF comigo aqui no Rio, essa história de que muitas marcas, infelizmente, às vezes até praticam, né, de vender e pegar qualquer franqueado para botar dentro da rede, independente se o cara tem perfil, se o cara tem uma capacidade financeira para investir naquele negócio. O cara quer pegar, botar o dinheiro da taxa, a verdade é essa, botar o dinheiro da taxa de franquia no bolso, vender o estoque para o franqueado e não se preocupa muito com o lado de lá. E aí, Flávio, a gente vê isso e vive isso o dia inteiro, né? No mundo de franquia, que eu também participo, você participa. Queria que você falasse um pouquinho dessa visão e como a Fuel está enxergando, né, essa questão de expansão, acredito eu, com sustentabilidade, porque aquela época de acelerar os negócios, eu acho que, graças a Deus, está passando. As marcas estão entendendo, as pessoas estão vendo, as pessoas estão tendo mais ciência. Eu acho que até a ABF faz um bom trabalho de cientificar, mostrar, levar o que é a franquia, mostrar as precauções, as preocupações de você entrar num segmento desse. Então, Flávio, como é que a Fuel hoje está encarando essas negociações, vamos dizer assim, para colocar os franqueados dentro da rede? André, eu costumo comentar com o nosso time, né? Vender franquia é muito fácil, né? Você vai para uma feira dessa como a ABF... Faz um stand do seu, com o produto que tem, que todo mundo quer comprar. A quantidade de leads, né, que aparece ali, pessoas que você percebe que não tem experiência nenhuma com varejo, estão depositando ali um sonho, né, as economias, às vezes, de uma vida, e as pessoas saem vendendo, saem assinando documento, distribuindo cofre, e a gente, na FUA, a gente tem sabe, quando eu falo que a gente tem uma expansão não tão agressiva, não tão comercial, é um pouco por esse lado, sabe? A gente tenta olhar com bastante carinho a questão do franqueado, se realmente o franqueado está preparado. A gente orienta os franqueados, conversar com franqueados nossos da rede. Quando falam de outras marcas, ver se as marcas são chanceladas pela ABF, fazer todo um estudo, fazer todo um dever de casa, não simplesmente, eu me encantei pelaquela marca, vou ali, assino e viro franqueado, né? Muitos aparecem, eu tenho um shopping do lado da minha casa, eu queria abrir uma operação ali. Mas a gente sabe que aquele shopping não performa. E a gente acaba
não evoluindo na negociação. Então, acontece muito isso. Então, a gente tenta trabalhar a nossa expansão de forma bem criteriosa, com bastante diálogo, entendendo o perfil do candidato e ver se realmente ele se adequa às nossas expectativas, né? Porque a gente sempre fala, o sucesso da franqueadora depende do sucesso do franqueado. Não tem franqueadora de sucesso se o franqueado... E com relação ao apoio e à negociação, porque a maioria das suas operações ou são em shopping center ou em aeroporto, como você citou, com relação às negociações, o apoio ao franqueado junto ao shopping, junto ao aeroporto, como é que vocês veem isso e se vocês ajudam o franqueado, obviamente, porque muitas vezes o franqueado é o marinheiro de primeira viagem, né? Ele está entrando naquele negócio, naquela operação, entrando no varejo, mas não tem experiência suficiente de saber se aquele ponto é bom ou não é, saber se aquele shopping é para o produto fuel, no caso, ou não, porque, enfim, se aquele ponto é de destino ou de fluxo, né, de impacto, de passagem. Como é que vocês hoje estão enxergando isso? Porque eu vejo que as marcas que procuram dar esse apoio para o franqueado não só se sente mais seguro, como a possibilidade, a probabilidade de erro, risco existe em tudo, obviamente. Mas a gente está aqui sempre para quê? Diminuir o risco. Então, como é que você está vendo isso e como é que vocês estão trabalhando com relação a isso? Hoje, todo esse suporte a nível de negociação operacional junto ao shopping, nós que fazemos pelo candidato, né? A gente não deixa o candidato tratar diretamente com o shopping. A gente faz todo o contato inicial com o shopping, viabiliza a disponibilidade do ponto, faz normalmente uma visita presencial no ponto, no shopping, para entender os que a gente não conhece, né, o fluxo, para entender se realmente se adequa à nossa operação. Então, todo esse relacionamento shopping é feito pela franqueadora. O franqueado ele entra só num segundo momento, depois, a partir do momento que a gente, né, avançou com a negociação, chegou num valor a nível de ponto, e aí a gente apresenta essa operação para o franqueado. Voltando um pouquinho aí a estoque, quando a gente formata uma marca, a gente se preocupa muito com perdas no varejo, né? A gente tem um manual lá, porque às vezes as pessoas acham que perdem só no caixa, né? Mal sabe que uma loja tem ralo para tudo quanto é lado. Um restaurante, você, por exemplo, tem ralo para tudo quanto é lado de perda. Um quiosque, em determinadas situações, também gera a possibilidade, o risco, né, dessa perda, enfim, seja por furto ou perda de venda por não ter a quantidade de produto suficiente dentro do estoque. Se você não tem produto, você não vende. Então, explica um pouquinho como é que o quiosque que está no meio de um barra-shopping, por exemplo, 150 mil pessoas passando ali num sábado. Como é que é a administração disso para não haver um furto, perder um produto ou perder uma venda por não ter o estoque? Como é que eu estoco dentro de um quiosque? No caso, tira essa dúvida da galera. Operacionalmente, o nosso negócio ele é muito fácil do dia a dia, sabe, André? Porque não é um produto perecível, né? É um produto que você consegue receber a mercadoria, deu entrada na nota, está no sistema, você consegue fazer aquela gestão de estoque. A equipe, normalmente, a gente orienta e treina a fazer contagem diária para ver se teve alguma divergência. Então, operacionalmente, é fácil. Questão de furto acontece de forma isolada. Essa semana mesmo, a gente teve um caso na loja de Ipanema, ali quase ali próxima, no Quartier, ali em Ipanema. Uhum. O rapaz entrou, a gente pegou pela câmera. O rapaz entrou, a vendedora estava atendendo um cliente, ele foi lá, pegou um óculos, botou no bolso que estava na vitrine e saiu. Acontece, mas são casos assim isolados, né? Acaba não se tornando rotina, né? Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, porque eu vi um concorrente seu, num podcast, inclusive, um dia desse, e ele falou que as vendas dele aumentaram demais depois da pandemia, lentes para os óculos, porque as pessoas começaram a ter problema de visão e foi uma coisa exponencial, e ele ficou impressionado e aumentou muito a venda dele para esse outro, né, não só dos óculos tradicionais, mas os óculos com lente, que as pessoas começaram a ter problema. Com grau, Esse mercado não para de crescer, né, Jorge? A parte ótica, o mercado ótico, realmente,
com toda essa questão que a gente estava comentando, a longevidade da população brasileira e a precocidade das crianças, que estão cada vez mais jovens utilizando óculos, é um mercado que não para de crescer. Principalmente, né, a gente levando em conta que essas crianças estão vendo o celular desde pequeno. O tempo todo. Então, isso aí acarreta um desgaste E uma coisa bem legal agora, que também está nessa fase, que a gente fala, são as lentes cosméticas, que é essa que você está utilizando. Que são as lentes coloridas, que está super na moda. Né? Então, a gente, em todas as nossas lojas, a gente faz esse trabalho. Às vezes, a pessoa tem um óculos de uma outra marca, eu quero colocar uma lente igual do Jorge, amarela, azul. E a gente faz esse trabalho também nas óticas, de cortar a lente e trocar. Você falou aí, quando eu perguntei da questão da perda no varejo, você falou que o teu produto não é perecível. Mas o teu produto, você trabalha com moda, com coleção. Como é que é escolher? Eu sei que o Miguel é uma cabeça, um gênio, o cara é foda no desenvolvimento. Mas como é que vocês trabalham isso internamente? Vocês trabalham por coleção, óculos para o verão, óculos para o inverno? Explica um pouquinho isso aí para a gente. Esse é um desafio, né, André? Grande a desafio. gente trabalha normalmente com lançamentos semanais, né? Eita. A gente faz as programações e toda semana, a princípio, todos os franqueados recebem a coleção daquela semana. Porque como o óculos acaba se tornando um acessório de moda, as pessoas querem ver sempre novidades na loja, né? Então, a gente trabalha com essa reposição meio que semanalmente as lojas recebem produtos novos. E, normalmente, a gente não faz uma profundidade muito grande a nível de lançamento. Então, aquele giro de estoque ele acaba sendo bem assertivo, sabe? E como é que é a relação disso com o franqueado? Você falou que está lançando toda semana produto novo. Eu, franqueado, eu recebo, eu sou obrigado a receber. Como é que é essa relação? Existe. Ele é obrigado a receber aquele mix inicial, que normalmente ele é dividido por cluster, que a gente chama. Dependendo do faturamento de cada loja, existem 5 clusters dentro da empresa e cada loja vai receber proporcionalmente ao faturamento daquela operação. E depois eles ficam à vontade para fazer reposição de produtos que giraram mais, mas é dividido por faixa de faturamento. A gente está aqui falando muito de franquia, óbvio. O Flávio aqui é uma referência no Rio. Qual o conselho que você daria para um empreendedor, um artista que está procurando um novo negócio, uma pessoa que saiu de um emprego e quer virar empreendedor, e obviamente o segmento franchising abraça isso muito bem. Quais os conselhos que você daria para um cara o tal do marinheiro de primeira viagem? O que ele deveria procurar numa franquia, numa marca, para ele entrar e se sentir mais seguro? A primeira etapa é pesquisar bastante, André. É pesquisar, ver as marcas que ele tem realmente afinidade, que ele tem interesse, conversar com os representantes das marcas, conversar com os franqueados que operam aquelas marcas, visitar as lojas, verificar essa questão realmente se existe uma chancela da ABF com selo de excelência, fazer todo esse estudo preliminar para você minimizar ali o risco do teu investimento, né? Então, acho que esse estudo prévio ele é fundamental, né? A gente vê realmente as pessoas, como você deu como exemplo, pessoas que realmente nunca foram do varejo, pessoas que trabalhavam em estatais, que estão sendo privatizadas, estão sendo convidadas a se desligar, pegando aquelas economias, querendo investir num novo negócio, e o varejo é aquela que a gente fala, né? Mais uma vez, não tem regra. Então, tem que estudar, tem que se preparar, se capacitar. Hoje, acho que a nível de informação está tudo muito disponibilizado aí, os canais de comunicação, ABF, com diversos cursos para franqueados, para candidatos em várias áreas. Então, a informação ela existe, tem que realmente buscá-la e se preparar para isso. Se você tivesse que fazer o perfil na persona do seu franqueado, quem é hoje que predomina? Qual é o perfil que predomina de franqueado na tua rede? Hoje a gente tem ou que você o franqueado ideal também, né? Hoje eu gosto muito quando o franqueado já é do varejo, né? Que já vem de outras marcas, que tem outras operações, que sabe que o varejo não existe regra. Então você pega momentos espetaculares e pega meses também difíceis. Então você tem que saber ter um equilíbrio na tua gestão do teu negócio. Não é chegar ali em janeiro, você ter um dezembro maravilhoso, chegar em janeiro
deixou uma distribuição de resultados espetacular, pegar aquela distribuição, distribuir para a física, gastar tudo. Aí pega um mesinho de aperto ali que o varejo deu uma travada e você não está preparado a nível de capital de caixa para segurar a operação. Então, normalmente, eu gosto muito quando o franqueado ele já tem experiência no varejo. E quando não tem, aquele franqueado que vai se dedicar à operação. Não, quando eu falo me dedicar, não é estar ali exclusivamente de 10 às 10 com a barriga no balcão na operação, mas aquele franqueado que vai acompanhar a operação dele de perto, vai acompanhar a gestão do estoque, né? Vai fazer a gestão do negócio dele como um todo, de equipe, né? Porque equipe também vai uma diferença desse pessoal de venda, você tem que ter uma equipe que realmente funcione bem, né? Então, esses pilares todos, é um conjunto de pilares que, para a coisa funcionar, tudo tem que... É um quebra-cabeça, tudo tem que funcionar. É a equipe, é o estoque adequado, é a dedicação do franqueado, é a gestão, é a responsabilidade na gestão do caixa. É um conjunto. Você falou uma coisa aí que ontem, eu fazendo uma live com o Márcio Killing, né? A gente estava fazendo uma live de gestão financeira, né? Da questão financeira, de viabilidade financeira e como você tomar conta do seu dinheiro, pessoa física ou jurídica. E você trouxe aqui exatamente o que a gente falou ontem. Primeiro, não misturar a conta física da jurídica, né? Segundo, você ter uma projeção, fazer um caixa, se possível, para possíveis eventualidades, né? E também, que a gente bateu muito, é a questão da gestão do fluxo de caixa, que muitas vezes a gente repara que a maioria dos franqueados não sabe fazer gestão financeira. E isso, cara, é fundamental para uma operação funcionar bem. E aí, só para a gente ir seguindo aí para o final, vocês orientam também na gestão financeira do cara? É claro que você não vai intervir na gestão financeira do cara, porque não é obrigação da marca, mas orientar como ele deve fazer um fluxo de caixa, fazer um acompanhamento dele. Como é que a FUEL está enxergando isso? Que eu vejo que as marcas que estão fazendo isso estão tendo grande diferença no mercado. Sim, a gente tem todo o material, né, dos nossos manuais, né, que são passados para os franqueados quando eles ingressam na rede, tem um manual, inclusivamente, da parte financeira, né? Falando um pouco de DRE, falando um pouco de fluxo de caixa, falando um pouco da parte toda de contratação de pessoal, regime tributário. Então, a gente realmente tenta dar esse suporte ao máximo. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba encontrando um pouco de resistência do ponto de vista de disciplina. O que eu falo disciplina? O franqueado que recebe a mercadoria não dá entrada na nota. Aí você quer acompanhar pela franqueadora como é que está a qualidade daquele estoque dele. Você não consegue, tem uma certa dificuldade. Então, as dificuldades, às vezes, acontecem na prática por questão de disciplina. Entendi. Bom, gente, aqui hoje com o Flávio, você pode perceber que é uma marca que se preocupa com design, com estilo, com projeto arquitetônico, uma marca que está vendo à frente, desenvolvendo coleção semanalmente, preocupada com a retaguarda do franqueado, porque não adianta também a gente só se preocupar com a beleza, com o que vende, com a aparência, mas se eu não tiver o backstage ali muito bem estruturado, não adianta que isso aí vai fazer água. A gente está no mercado, eu estou nesse mercado há 35 anos e 20 dentro de shopping center, trabalhando. O que a gente já viu de marcas lindas, maravilhosas e que, de uma hora para outra, acaba sucumbindo e a gente fica até assim, cara, como aquela marca acabou? É exatamente porque não tem a preocupação, né, dessa retaguarda, enfim. Isso tudo que a gente falou aqui é muito importante. E aí, Flávio, se eu quiser virar um franqueado da FUEL, como é que eu faço hoje? Dá a dica aí, porque eu acho que com certeza a gente já vai gerar algum lead aí para a FUEL com esse bate-papo aí que a gente procura sempre fazer. Hoje lá no nosso site tem todas as informações, André, em relação aos modelos de negócio, né, ao contato inicial, o questionário inicial, onde todos os líderes interessados podem preencher ali um formulário que a equipe de expansão já vai entrar em contato, agendar uma reunião, entender a questão do perfil, entender a questão da localização, de disponibilidade, se o perfil realmente
se adequa ao perfil que a marca está procurando, né? Muito Mas bacana. é muito legal, como você estava falando, o nosso projeto é não só a expansão, né? Quando a gente fala de marca como um todo, né? É expansão, é fortalecimento de marca, é produto, são várias áreas ali que você tem que caminhar, né? Para que o negócio funcione, né? Então, a gente tem trabalhado muito no fortalecimento da marca Fuel, fazendo diversas parcerias, collabs com outras marcas super conhecidas aqui do Rio, legais. Ano passado a gente trabalhou com o pessoal da Confederação Brasileira de Vôlei. Então, todo o vôlei do Brasil foi patrocinado pela Fuel. Que bacana. Meu filho, inclusive, ele é da ASICS. Ele tem muitos jogadores de vôlei. Ele São acompanhou nas patrocinados. Olimpíadas a seleção brasileira feminina de vôlei, masculino. É muito bacana. E as É colaborações, né? As Você colaborações fez muita. fizemos. Ano passado fizemos com Carlinhos Brown, fizemos com o MC Cabelinho, fizemos várias. Trabalhamos com vários artistas em conjunto. E ano passado, aproveitar aqui um tema que eu li no seu livro, que você coloca lá no seu livro, que você é carioca, flamenguista e mangueirense, né? Com muito orgulho. Com muito orgulho. E eu acho que hoje eu vou ser campeão novamente. Eu não sei quando vai ao ar, mas hoje que a gente está gravando domingo, né, no dia do Fla-Flu, eu acho que nós vamos ser campeão mais uma vez. E nós, ano passado, nós lançamos uma collab com o Flamengo, muito né? bacana. Fez um material de O material foi espetacular. Foi Você mostrou para a gente antes do lançamento e foi um show. Foi super elogiado. Nós lançamos no final do ano passado. Tem sido sucesso os produtos do Flamengo, a venda nas lojas. Hoje eles são comercializados nas lojas Full e nas lojas do Flamengo. E eu aproveitei a oportunidade, como você é um flamenguista declarado, assumido, eu trouxe uma lembrancinha para você aqui, que são os óculos do Flamengo. Poxa, muito obrigado. Fica Olha só, gente. Já vou fazer propaganda aqui, ó. Tô acabando de ganhar, tá vendo? O mais querido do mundo, não é do Brasil, não. Bonito, né, cara? Caramba, hein? Poxa, tem 3 modelos. Terminar um podcast assim. Tem 3 modelos aí diferentes, André. Que gosto olha só, cara. Tem direito a 15 dias de adaptação também. Opa, tá vendo? Olha. Muito legal. Pode abrir os 3? Vamos abrir os 3 para a gente ir encerrando aqui. Terminando com ninguém, isso é para dar sorte para terminando, olha aí. Esse é um esportivo. Lindo, lindo, lindo. Adoro isso aqui para dar as pedaladinhas, corridinhas. Isso é bom para esporte também. E tem mais um, ó. Tem, esse aí é um máscara esportivo. Caramba. Eita, aí. Meu Deus, eu com esse óculos e com o meu cachorro andando na praia. Galera, isso aqui foi um bate-papo super agradável com o Flávio. O Flávio é um parceiro, gosto muito dele. A gente hoje está junto na diretoria da ABF Rio, e a Fuel é uma marca que realmente a gente admira pelo trabalho que eles vêm fazendo ao longo desse tempo todo, né? Então, você que está a fim de entrar no mercado de franquia, vamos lá, olha aqui a quantidade de coisa que a gente tem. Muito obrigado e até a próxima. Opa! Obrigado.